Fala pessoal, aqui tá falando o Matheus e hoje nós vamos fazer a análise de Corinthians 0 e Platense 2, né? Eu não vou me prolongar muito, né? Até porque já tá muito tarde, então vamos fazer a análise bem curtinha hoje, sem se prolongar. O Corinthians hoje não tinha a obrigação de jogar bola, né? E foi bem isso que aconteceu. Esses jogadores escolheram o jogo de hoje para não jogar, né? E acabou que o Corinthians perdeu para o Platense por 2-0. O Platense veio a campo precisando da vitória, porque eles precisavam da vitória para se garantir nas oitavas de final da Libertadores pela primeira vez na sua história. E eles vieram com muito mais vontade de ganhar do que a gente, né? Mesmo a gente jogando com 40 mil cabeças na arena, parece que os jogadores não se importaram com a quantidade de pessoas que tinham lá para apoiar eles e esqueceram que era a despedida deles com o estádio, né? Porque, querendo ou não, era o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. E bom, o Corinthians começa o jogo pressionando, começa atacando. Hoje tivemos a volta do Memphis como titular, né? O Memphis Depay que jogou como titular, foi convocado hoje também, ontem mais cedo, né? Esse vídeo está sendo postado depois da meia-noite, então foi convocado ontem de manhã. E o Memphis foi para jogo, hoje ele tinha uma minutagem de 60 minutos, 45, né? Que ele poderia jogar, porque senão ele pode voltar a ter uma lesão e ainda mais grave e perde a Copa do Mundo. Então hoje ele não estava querendo nada com nada, ele só entrou para jogar para ver mesmo que ele poderia jogar. E foi isso que aconteceu, não jogou nada, não jogou bola, não jogou porra nenhuma. O Garro hoje, uma soneca completa. O Alan, não tem nem muito o que falar do Alan, não consegue desempenhar. O Alan, em todos os times que ele passa, ele é duramente criticado por todo mundo e agora não ia ser diferente. Hoje o único que eu posso passar um pano, os únicos, né? Provavelmente é o Bidu e a defesa, porque a defesa não sofreu muito. Os gols que o Corinthians toma, nenhum foram culpa da defesa, né? Tirando o Hugo Souza, que eu já vou chegar lá. É, Bom, o Corinthians tenta propor jogo e o Platense estava muito fechado, muito recuado, né? E o Corinthians, ele tá com uma coisa que eu até comentei na última análise do domingo, né? Do jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro. Eu comentei de que o Corinthians é um time penso. O Corinthians está sendo um time penso nesses últimos dois jogos. Um time que só ataca de um lado. E foi isso que aconteceu. Hoje tivemos uma arbitragem muito boa, aliás, muito boa. Um árbitro que deixou o jogo correr, né? E meio que não tem muito o que falar, pessoal. O Corinthians hoje tentou ir para cima, o Platense fechou as linhas e achou dois gols. Foram dois gols achados e saíram com a vitória. Falar do lance do Hugo Souza, o lance do primeiro gol, do pênalti, né? Foi um cruzamento, um escanteio, o Hugo saiu mal, muito mal. A gente sabe que o Hugo, nessas saídas de bola aérea, o normal que acontece é que esses goleiros muito altos, eles têm um problema com essa saída de bola aérea, né? Acaba que, eu não sei se é por conta do tamanho, confiança, que eles acham que vão acertar a bola e acabam errando. O Hugo caça a borboleta, a bola bate no braço do Garro e o juiz dá o pênalti. E aí o cobrador bate muito bem para colocar o Platense na frente no placar. E aí o Platense ia se fechar, né? Ia se retrair, o Corinthians ia tentar propor o jogo, e aí com os jogadores querendo nada com nada, achando que vão fazer um gol de qualquer maneira, acaba isso, né? O Corinthians errou muitos passes, foi muito irritante. Hoje, assistir o jogo do Corinthians foi uma coisa irritante, uma coisa que eu espero que agora, no sábado, o Corinthians não tenha essa mesma atitude que teve na partida de hoje. Falar do segundo gol. No segundo tempo, o Corinthians volta melhor, você tira o Memphis Depay que não tava querendo nada com nada, né? Você tira o Ranieri, você tira um volante para colocar mais um ponto, que é o Labiade, né? E você espera jogadas pelas pontas, você espera mais criatividade, né? Um time mais aberto e jogando bolas para a área. Só que o nosso querido Yuri Alberto não consegue fazer nada, ele não consegue acertar um pivô, ele não consegue acertar um passe, ele não consegue acertar uma finalização, não ganha um cabeceio, não se adianta uma vez do zagueiro. Então é difícil, cara, fica muito difícil para nós que apoia ele e depois de tudo que ele falou, falando que queria sair, falando que ele não queria mais ficar no Corinthians, que queria procurar novos ares, é difícil apoiar um cara que não tá com a cabeça aqui, né? Você percebe isso. Ele não tá concentrado, não tá focado. Eu não sei se ele tá querendo mais ficar aqui, né? Então é muito difícil. E falar do lance do segundo gol.
O Hugo vai tentar sair com o pé. A gente sabe que o Hugo Souza não é o melhor goleiro com os pés. Ele tem uma dificuldade tremenda para jogar com os pés. Ele não é esse goleiro da atualidade que a gente costuma falar, né? Goleiro da nova geração. E acabou que, numa bobeada, ele dá um passe forçado ali no meio entre dois caras do Platense. O 10 dos caras domina e encobre o Hugo e faz o 2-0. E aí acabou o jogo, né? Aí acaba o jogo porque os argentinos com 2-0 vão ficar fazendo cera, vão cair no chão, vão ficar enrolando. E o time do Corinthians vai ser um Deus nos acuda, um parto para achar um gol. E foi isso. O Corinthians até arranja um pênalti no final do jogo com o Bidon, né? Uma jogada ali em que o jogador do Platense ergue o pé demais, mas o Bidon também dá uma simulada. O pé, querendo ou não pega na cabeça do Bidon. E eu acho que foi pênalti, porque é uma jogada de risco e o Bidon coloca a cabeça. E querendo ou não, o cara ergue muito o pé. Pra mim, pênalti. Mas pra interpretação do árbitro, que foi muito bem no jogo, deixou o jogo correr, deixou o jogo pegado, o jogo brigado, querendo ou não. Tinha momentos que eu achava que ele ia dar falta, ele não dava. Eu achei um jogo muito bom e uma boa arbitragem no jogo de hoje. Não sei qual é o nome do árbitro, mas foi um bom árbitro na partida de hoje. E, bom, o Corinthians termina a fase de grupos da Libertadores como líder, né, da fase de grupos, mas só que não adianta muita coisa, porque a gente vai apenas a gente vai apenas decidir o jogo em casa apenas nas oitavas, provavelmente. Porque se passar, e se a gente pegar um time de outro grupo, provavelmente a gente decide fora de casa, porque a gente ficou apenas com 11 pontos na tabela, enquanto os outros clubes, a grande maioria tem 13, tem 16, como o Flamengo, pode vir a fazer 11 e ter saldos melhores. Então vai ser um pouco complicado para a gente decidir todos os jogos dessa Libertadores em casa. E também tem que torcer para passar das oitavas. Acho que o vídeo vai ser esse mesmo. Não tem muito que me prolongar. A gente volta provavelmente no sábado. No sábado a gente volta com a final da Champions League. E acho que é isso. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe para mais pessoas para poder divulgar meu trabalho. Estou fazendo algumas análises, estou criando alguns roteiros para fazer vídeos de edição igual eu fiz o do Neymar. Se você não assistiu, vou estar deixando o link na descrição do vídeo, tá? Para você assistir o vídeo será que o Ancelotti acertou em convocar o Neymar? Então vou estar deixando esse vídeo na descrição. E bom, vou estar trazendo um roteiro aí, tô montando, tô aprendendo um pouco mais de edição para também trazer conteúdos desse tipo, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas e tamo junto. Falou!